Então, continuando sobre a nossa série de aulas, agora a gente vai falar sobre a teoria ácido-base de Arrhenius. Para Arrhenius, toda e qualquer substância que ao ser colocada em solução aquosa ioniza liberando H+. Bom, lembrando que para Arrhenius também todo ácido ele começa com hidrogênio. Bom, como é que eu vou fazer esse processo aqui de ionização? Quando eu estiver no meio aquoso, eu vou ter o H+, ou seja, eu vou liberar um hidrogênio mais, e aí para entrar em equilíbrio, Cl-. Ah, professor, e quando eu tiver dois hidrogênios, o que eu faço? Bom, se eu tenho dois hidrogênios, né, liberando H+, eu vou ter o quê? Todo o resto da substância liberando menos, para poder entrar em equilíbrio. Só que se eu tenho dois hidrogênios aqui, para ficar em equilíbrio, eu vou ter o quê aqui? Menos 2. A classificação de ácido. A classificação de ácido, nós temos dois tipos, os hidrácidos e os óxidos. Oxiácidos, no caso. Os hidrácidos, eles não vão apresentar na sua formulação o oxigênio. Já os oxiácidos apresentam o oxigênio. Exemplo, aqui nos hidrácidos nós temos o HCl, o HF, o HI. Nos oxiácidos nós temos o HNO3, o H2SO4 e por aí vai. Com relação ao número de hidrogênios ionizáveis, nós temos os monoácidos, quer dizer que nós temos um hidrogênio. Os diácidos, quer dizer que nós temos dois hidrogênios. E o triácido, 3 hidrogênios. Mas lembrando, olha só, hidrogênios ionizáveis. O que quer dizer que são hidrogênios ionizáveis? Quer dizer que quando a gente montar a nossa moléculazinha, né, vai ver se ela é plana, se ela é angular. A gente vai ver como esse hidrogênio está sendo ligado. Se ele estiver sendo ligado na substância central e essa substância não for um oxigênio, significa que ele não é ionizável. E aí a gente vai ver se vai ter, mesmo que eu tenha 3 ligações, por exemplo, mas se uma dessas ligações não tiver com oxigênio, significa que ele pode ser, então, mesmo tendo 3 hidrogênios, pode ser um monoácido ou um diácido. E aí a gente precisa montar para conseguir ver. Então, continuando, os hidrácidos. Como é que eu faço para saber quais são os hidrácidos forte, moderado ou fraco? Bom, basicamente, decoreba. Eu venho aqui, ó, os fortes. HCl, HBr e HI. Moderado, HF. Ah, e se eu não tiver nessa lista? Bom, são todos os demais. Ah, e os oxiácidos? Os oxiácidos têm uma regrinha. Quer dizer, o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Ah, e como é que eu faço isso? Bom, número de oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 4 oxigênios. Então, eu vou colocar aqui o número 4. E aí eu tenho que pegar o número de oxigênios, foi o que eu peguei. Eu tenho 4 oxigênios aqui, menos o número de hidrogênio. Ou seja, eu tenho 2 hidrogênios. Então, 4 menos 2, ficamos com 2. E aí nós vemos aqui, ó, forte vai ser maior ou igual a 2, moderado vai ser igual a 1 e fraco vai ser igual a 0. Então aqui, esse aqui é o meu oxiácido. Ele é forte, ele é fraco ou ele é moderado? Então, bom, se ele corresponde a 2, significa que ele é um oxiácido forte. Tá, e o HCl? Bom, o HCl eu tenho um oxigênio, né, número de oxigênios, 1, menos o número de hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho? Também 1. Então, 1 menos 1, 0. Molezinha, ó, HCl, ó, ele é o meu oxiácido fraco. Por quê? 1 menos 1, peguei o número de oxigênio menos o número de hidrogênio e vi aqui, olha, de acordo com a tabelinha, se ele é forte, moderado e fraco. E o último aqui, exemplo, número de oxigênio menos número de hidrogênio. 4 menos 3, 1. E 1, nós temos então um oxiácido moderado. Então, continuando, a força e o grau de ionização. Aqui o nosso alfa vai colocar as ionizadas sobre o total. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de moléculas, o exercício vai falar a quantidade de moléculas, e aí ele vai dizer quantas dessas moléculas são ionizáveis. E você vai dizer e ele vai dizer também, ao mesmo tempo, o total de moléculas. Tem até um exemplo no livro. E aí, bom, se o resultado disso aqui for maior ou igual a 50, é forte, é um grau de ionização forte. Se tiver entre 5 e 50, ou seja, professor, e se for 5? Bom, se for o número 5, significa que ele é um fraco, porque olha só, o alfa aqui é menor ou igual a 5?
não é 5. 5 quer dizer aqui, olha só, para ser um moderado, eu tenho que ter um valor maior que 5, ou seja, 5,1 é maior que 5, ou seja, está valendo. 5,2 é maior que 5, também está valendo. Aí 6 também está valendo, então é moderado. Mas e se for 5? Ah, se for 5 não, aí já é fraco. Entenderam? E aí com isso você já sabe se é forte, moderado ou fraco. Que aí você descobre as porcentagens e sabe o grau de ionização de determinada molécula ou de uma determinada substância.